Muito bem, vamos tentar concluir aqui a nossa Piscá 14, na qual o Haver está meio que desconstruindo toda a ideia filosófica que ele construiu. A gente falou sobre a ideia dos 4 elementos, a gente falou um pouco sobre a Nefesh. Na continuação, o Haver meio que despreza, entre aspas, digamos assim, já vamos ver que não exatamente, mas outra das ideias filosóficas, porém, comuns na época, que é a questão da criação, da onde tudo começou. Então, a ideia comum dessa filosofia, descendente de filósofos gregos, dizia que existe uma primeira ação, um primeiro criador, digamos assim, que criou um anjo, e esse anjo, por conhecer o Criador e conhecer a si mesmo, ele foi capaz de criar algo menor, algo mais baixo que eles chamavam de Galgal, e assim as coisas foram andando até que chegou a 10ª etapa dessa criação, dessa ação e reação, que é o conhecido como Sechel Apoel. Quer dizer, o Sechel Apoel, aquele que a gente falou, essa consciência divina que gerou, que criou o ser humano, não é a primeira das criaturas, é a 11ª etapa, mas não vamos entrar aqui muito no caso. O próprio Haver já olha para isso e fala, olha, não faz o mínimo sentido, de onde isso saiu, quem começou isso, por que cada um cria somente mais um e não cria mais 2, por que não tem continuação, por que não existe hoje um ser humano chegando no nível de Sechel Apoel, podendo também criar outros seres humanos. Então, ele trata da questão lógica, da questão filosófica por trás dessa ideia e diz que realmente não faz o mínimo sentido, embora os filósofos pareçam pessoas inteligentes e bem conceituadas na sociedade, mesmo assim não precisa acreditar em tudo que eles dizem. Os próprios filósofos, o Haver fala algo importante, que é justo o nosso ponto que a gente vê hoje, que não dá para culpar eles. Não dá para culpar eles por terem chegado nessas conclusões. Por quê? Porque eles não têm nenhuma massoret, eles não têm nenhuma tradição, eles não tiveram alguém que pôde realmente, uma entidade que se revelou para eles e contou alguma coisa para eles sobre a criação. Eles simplesmente tiveram que concluir baseado nos fatos que estavam na frente deles. E eles usaram o Sechel, a capacidade intelectual deles ao máximo para chegar na conclusão que eles chegaram. Isso está ótimo. Isso é o máximo que era esperado deles. Não tinha como esperar mais. Porém, fala o Haver, eu e você, rei de Kuzar, a gente tem a tradição, a gente tem a Massoret, a gente tem essa transmissão direta, geração após geração, até Moshe Rabbeinu recebendo diretamente de Akadosh Baruch Hu no Ar Sinai, a Torá, as Mitzvot, a Emuná, a fé judaica. A gente não precisa chegar lá através das conclusões lógicas, a gente tem a tradição em si. E aqui é justamente o nosso ponto de hoje. Porque vamos imaginar assim, o Haver, Rabbi Yehuda Levi, é aquele que escreveu o livro. Ele, por um lado, tá bom que existe a necessidade aqui de trazer as linhas filosóficas comuns na época, que as pessoas conheciam, e tentar explicar por que isso daqui não é exato. Muitas pessoas provavelmente acabavam seguindo os caminhos dos filósofos, seguiam a ideia deles, concordavam com eles, acabavam chegando em lugares muito distantes do judaísmo, porque justamente eles valorizavam o que esses filósofos tinham a dizer. Tá bom, é possível, realmente necessário. Mas é necessário realmente trazer toda a ideia filosófica, todas as perguntas e comentar por que ele falou tanto sobre isso? Será que era tão comum? Tanta gente acreditava nisso na época. Os filósofos gregos que ele está trazendo aqui, Aristóteles, viveram 1000 anos antes de Rabbi Yehuda Levi. Quer dizer, a história é muito antiga, até mais que 1000 anos. Isso era tão corrente assim na época, as pessoas estavam tão acostumadas com isso, que era tão importante notar esse ponto. Então, possivelmente, a verdade é o seguinte, não sei se é a verdade, pelo menos é a minha visão de coisas aí, vou compartilhar com vocês, que o Rabbi Yehuda Levi quer falar para a gente aqui é o seguinte, ele fala, olha, tem que saber separar entre Tchumim e Shonim, entre assuntos diferentes, ramos diferentes do conhecimento. A gente já falou isso algumas vezes, mas vamos deixar clara essa questão. Se você quer saber sobre como o mundo foi criado, sobre como Deus criou o mundo no qual a gente se encontra, do que são formadas as coisas, você tem sempre 2 opções. Você pode seguir o caminho dos filósofos, ouvir o que eles têm a dizer, ouvir essas ideias sobre os 4 elementos. Ou você pode abrir o livro de Bereshit, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, e você vai encontrar lá como foi criado exatamente. Você pode abrir
a Gemara, você pode abrir os Mefarshim, Midrashim, e encontrar lá realmente como foi a criação, como tudo isso começou. Você quer saber um pouco mais sobre a Nefesh? Você quer saber como é a alma, do que é feita a personalidade do ser humano? Você pode procurar nos livros dos filósofos, você pode procurar no campo da psicologia, o que eles têm a dizer sobre o ser humano, ou você pode abrir o Sefer de Bereshit, Nishmat Chaim, Kadosh Baruch Hu colocou no ser humano uma alma divina. O que é essa alma? Qual é essa capacidade? O que foi dado ao ser humano diferente dos animais com essa alma? O que ela significa? Tudo que você for tratar, que não é do mundo material, fisiológico, biológico, tudo que você for tratar que for em algum plano um pouco mais elevado, um plano um pouco mais divino, mais espiritual, você sempre pode seguir dois caminhos. Você tem sempre na sua frente duas opções. Tem a opção racional, filosófica, psicológica, dependendo da época, científica, digamos assim, na nossa linguagem hoje em dia, ou você tem o caminho da religião, o caminho da Torá. São duas opções. Então, vamos trazer aqui um assunto bem controverso, certo? Que pode dar muito problema, mas vamos tentar falar dele de uma forma bem genérica. Não estamos lidando com as pessoas, estamos lidando aqui com o conceito, com a ideia, em que realmente a gente pode tentar analisar isso de duas formas, a gente vai chegar em conclusões completamente diferentes que podem rasgar a nossa sociedade no meio. E faz isso na prática, possivelmente. Questão do homossexualismo, por exemplo, certo? Pessoas que são atraídas por outras pessoas do mesmo gênero. O que você faz com isso? Como se lida com essa situação? Não estamos aqui julgando as pessoas que são assim ou não são assim. Estamos tentando analisar o conceito. Quando você vê alguém assim, por exemplo, você define que, olha, ele nasceu dessa forma, ele tem esse tipo de vida. E aproveita a vida. Carpe diem. É isso que você gosta, sem problema nenhum, segue em frente. Você precisa lidar, tem dificuldade, você precisa lidar com as pessoas à sua volta, você precisa lidar com a sociedade, eu vou te ajudar com isso. Ou você olha, não, esse ato, essa forma de vida é uma forma que é contrária ao que a religião diz para viver. É o contrário do que está escrito na Torá, do que a Torá te fala. Então, se é assim, o que eu faço? Como eu lido com isso? Ou seja, o primeiro passo, a primeira questão a ser tratada aqui é: isso daqui é algo bom ou é algo ruim? Eu posso julgar isso? Eu tenho uma opinião? Eu tenho um objetivo? Como eu lido com essa situação? Porque a gente está tratando aqui da nefesh da pessoa. A gente está falando aqui não de uma vontade puramente física, ela vem de algum lugar interno, vem de uma vontade da nefesh da pessoa. Então, será que eu vou lidar a nefesh da pessoa de um ponto de vista científico, psicológico, que, olha, você nasceu assim, você é assim, tá bom, segue em frente. Vou te dar as ferramentas para lidar com a situação que você precisar. Ou, não, peraí. A nefesh, eu conheço a nefesh um pouco mais. Eu sei que, no fundo, a nefesh é muito mais elevada do que isso, e a nefesh, por si só, por ter uma conexão com a alma, ela realmente busca um caminho mais próximo do caminho da Torá. Ah, mas eu estou seguindo um caminho diferente, tá bom? Vamos lidar com isso, vamos ver como mudar, vamos ver se tem como interferir, vamos ver o que fazer com isso. Aqui, a gente não está tratando de... Não estamos ainda tratando da nefesh, digamos assim. A gente não está fazendo aqui um tratamento da pessoa. Isso realmente é o campo da psicologia. A gente primeiro está definindo as prioridades. A gente está definindo qual é o objetivo e qual a meta dessa pessoa. Quando a gente for buscar a meta de algo, a gente não está buscando isso no plano físico. A busca pela meta, pelo sentido de alguma coisa, é uma busca espiritual. Para quem eu vou perguntar aonde eu tenho que chegar? Quem vai definir qual é o meu plano? Qual é o meu objetivo final? Será que eu vou buscar isso no mundo da ciência ou vou buscar isso no mundo da religião? Aqui, falar a vida leve, o mundo da religião é o lugar onde você tem que procurar. É lá que você tem que buscar o seu objetivo final, o seu sentido da vida. Como fazer isso exatamente? O que fazer com isso? Como tratar ou como não tratar? Aqui é o campo da psicologia. Eles conhecem o lado prático da nefesh, digamos assim. Eles vão ter ferramentas que vão te ajudar a lidar com essa situação. Mas quando eu vou definir certo ou errado, aí não é o campo da ciência. Quando eu preciso definir certo e errado, é o campo da religião. A religião vai me dar o sentido, vai me dar o objetivo, vai me dar o motivo do porquê eu faço as coisas e aonde eu preciso chegar. A definição de certo e errado é uma definição religiosa. Se a gente for buscar na ciência o certo e errado, primeiro a gente não vai achar a resposta. A ciência não trata de certo e errado, a ciência trata de definir o porquê das coisas, talvez, o como,
não o motivo por trás das coisas, certo e errado. E se a gente encontra cientistas que dão opinião de certo e errado, isso é a opinião particular deles, não é a opinião da ciência. Então, aqui, justamente, é a nossa questão. Toda questão que você precisa definir, se isso é certo ou se é errado, qual é o objetivo, qual é o sentido daquilo, para onde eu devo levar essa situação, seja isso um problema na minha fé, seja um problema na sociedade, seja o que for. Quem vai me definir o certo e errado é a religião. Quem vai me definir como chegar no certo e errado, vai me dar as ferramentas para alcançar aquilo, às vezes é a religião, às vezes é a psicologia, às vezes é o conhecimento religioso, às vezes é o conhecimento laico. Mas tem que estar muito claro qual é a pergunta. E quando eu tenho a primeira pergunta, a pergunta original, o que é isso? O que tem na minha frente? O que é para eu fazer com isso? Qual o sentido disso? Tem que estar muito claro para quem eu tenho que perguntar. Fala para a gente da vida leve, olha, os filósofos da antiguidade, sejam os psicólogos de hoje em dia, seja a ciência de hoje em dia, eles não têm como te contar, te dizer qual é a vontade divina, o que a Kadosh Baruch Hu espera do mundo, qual é o original, qual era a vontade original de Kadosh Baruch Hu quando ele criou determinada coisa. Eles podem ter svarot, lógicas, ideias, opiniões, tudo bem, qualquer um pode ter opinião, mas a opinião deles é formada basicamente porque eles são, a forma como eles foram educados, o que eles conhecem, o que eles não conhecem, quais dados eles têm. E não é um conhecimento divino. Então, fala a Bíblia Levi, quando você quiser, fala o Haver para o rei de Kuzar, você está procurando a religião? Você está procurando algo espiritual? Você está procurando se conectar para Kadosh Baruch Hu? Esquece todas essas questões filosóficas. Os filósofos podem falar o que eles falarem, pode ser muito bonito, pode ser muito interessante, mas esse não é o ponto. O interessante e o bonito nem sempre é o certo. Você está buscando o certo. Ou seja, a sua pergunta, quando você chama um filósofo para perguntar para ele no que você acredita, você está fazendo uma pergunta que é contraditória, que não faz o mínimo sentido, é um paradoxo, não anda junto. O filósofo não tem crenças, o filósofo não acredita em alguma coisa. O filósofo, podemos usar a palavra acredita, mas o filósofo não tem uma emuná, ele não tem uma fé. Tem simplesmente as conclusões que ele chegou. Então, eu te trouxe tudo o que os filósofos falaram. Eu discordei de tudo que eles falaram de um ponto de vista lógico, porque se você está nesse campo, se você está nesse nível, eu vou tratar nesse nível. Mas saiba que a questão aqui é muito acima, a questão é muito maior. Tudo que eles falaram, faça sentido, não faça sentido, posso concordar, posso discordar, tem argumentos, isso aqui não é o ponto bihlal, esse não é o assunto, porque eles chegaram no que eles chegaram de maneira lógica, você está muito acima disso. Você tem aqui o judaísmo, você tem a tradição, você tem um conhecimento milenar que foi dado diretamente para Kadosh Baruch Hu, para Moshe Rabbeinu. Que é a questão. Então, esse é o ponto dessa nossa pista. Por isso, o Rabbi Levi tratou aqui justamente das questões filosóficas, Be'ar Chavá, ele falou bastante, de forma extensa. Na continuação, a gente vai tratar de outros pensamentos da antiguidade. Vejo vocês em breve. Até mais.